É isso aí, novamente no ar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto aqui, olha. Lucas capítulo 5, versículo 5. É um texto curtinho, básico, mas bem interessante. E ele diz o seguinte: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu que está dizendo isso? Vou lançar as redes. Vou deixar um pouquinho no ar esse texto para a gente se lembrar que esse é o momento em que os discípulos estão sendo convocados, convidados, intimados, não é? E chamados por Jesus para começarem a sua trajetória com ele. Um momento incrível, né? Homens que saem de várias situações. Aqui você vê Simão e aqui é pescaria, você sabe já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Você sabe muito bem qual é o clima dessa conversa aqui, Jesus chamando Pedro e os seus companheiros pescadores, mas tem Mateus, que é coletor de impostos, você tem figuras distintas, né, que são convocadas, chamadas por Jesus e que começam uma caminhada que vai terminar com esforço, dedicação e, por que não dizer, sacrifício, porque esses homens mais à frente se tornam apóstolos e doam a sua vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, coisas para a gente aprender aqui. Interessante é que Pedro, você sabe muito bem como é que a coisa funciona. Pedro está pescando com seus amigos, seus sócios, e ele não consegue pegar nada durante toda a noite. Esse é um texto bem conhecido, né? Mas Jesus diz para ele, lança a rede à direita do barco para que você possa fazer uma pesca adequada, né? Pedro, conforme a gente acabou de ler aqui, vou colocar de novo na tela, Pedro diz assim: nós nos esforçamos a noite inteira. Ou seja, ele era pescador, sabia muito bem o que fazer, conhecia as correntes, conhecia os ventos, conhecia o melhor horário para se pescar. É assim que um pescador faz, né? Eu já fui um pescador amador, mas coloca amador assim, lá embaixo, né? Bem amador mesmo. Mas mesmo um pescador amador, ele tem que ter uma noção mínima para poder ter sucesso naquilo que ele está fazendo. Como qualquer um que se aventura por qualquer área. A gente sabe. Então Pedro sabe. Pedro é profissional. Pedro sai para pescar frequentemente para sustentar a sua família. E aí ele responde querendo dizer isso. Jesus, mestre, né, estava conhecendo Jesus naquele momento, a sua palavra sobre isso, talvez o senhor esteja desprezando o fato de que eu sei o que eu estou fazendo e passei a noite inteira pescando e não consegui nada. Mas segundo a tua palavra, Pedro identifica em Jesus algo realmente muito diferente, como alguém que traz uma palavra diferente, que se comunica de forma diferente. Pedro depois vai conhecer Jesus melhor, nós sabemos disso. Mas naquele momento ele, tá bom, mestre. O respeito de Jesus diante de Pedro é muito grande e ele diz, diante da tua palavra, porque o Senhor está dizendo isso, eu vou lançar as redes novamente. Bom, esse texto, gente, frequentemente, ele é usado para estimular a gente a sair para fazer coisas e realizar coisas com um aval da palavra de Jesus. Então, tipo assim, você não conseguiu muito sucesso profissional nessa semana, mas eu estou aqui te dizendo, vai em nome de Jesus, recebe essa palavra na tua vida, lança a rede, que ela vai vir cheia. Bom, isso pode acontecer, eu não tenho dúvidas disso. Jesus, a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus, é assim que a gente chama, ele não está ausente do nosso dia a dia, ele não está só na transcendência, mas na imanência. Ele anda conosco. Nós, há pouco tempo, vivemos o Natal, né, já que estamos em fevereiro, e lembramos sempre no Natal, e eu lembro de ter falado isso várias vezes aqui nas nossas lives,
que Jesus é apresentado como Emanuel, Deus conosco. É aquele que vem e habita entre nós. Né? O verbo se fez gente, o próprio João diz ali no primeiro capítulo de João, e habitou entre nós. E hoje o Espírito Santo habita entre nós, ou seja, Deus interfere na vida das pessoas, eu não tenho dúvidas disso. Mas é um perigo nós pensarmos que era só essa a ideia de Jesus. É uma forma muito simplória de pensar. Agora eu vou com a palavra de Jesus e a minha rede voltará cheia. Pedro se apega à palavra que Jesus lança a ele explicitamente, especificamente. Aquela é uma palavra para Pedro. E se há algumas coisas que nós temos que tomar cuidado no texto bíblico, é querermos incorporar algumas coisas que foram ditas de forma muito específica para as pessoas que conviveram com Jesus. Esse é um exemplo, não é? Jesus precisava ter o coração daqueles homens, ou desejava ter o coração daqueles homens. Por isso, a manifestação de um ato miraculoso, mais apropriadamente chamado de sinal, que é o que ele faz quando as redes vêm cheias, era muito importante, para que aqueles homens percebessem que ele não era só um rabi, que ele era o próprio Messias, e eles descobrirão isso na sua trajetória. Então, quando Jesus faz alguma coisa no texto bíblico, nós lemos aquilo como um sinal que pode acontecer hoje. Sim. Deus pode fazer a sua rede vir cheia? Pode. Mas talvez a melhor maneira de nós nos apropriarmos disso é pensarmos que Pedro tentou tantas vezes naquela noite pescar, mas não conseguiu. E agora ele se apropria de uma palavra de Jesus e tenta de novo. E aí ele consegue. Quais são as palavras de Jesus que são dirigidas a nós? Essa palavra foi dirigida especificamente a Pedro, mas Jesus fala de forma coletiva. É só você abrir o texto em Mateus capítulo 5. Você tem ali o Sermão do Monte e Jesus falando para o povo, não é? Jesus explicando o reino. Jesus dizendo como é que nós devemos nos comportar. E toda a palavra de Jesus é desafiadora. Toda a palavra de Jesus, quando ela cai efetivamente dentro de nós, quando ela é acolhida por nós, ela causa alguma coisa, porque ela é sempre contrária à nossa natureza humana. O trabalho de Jesus durante os seus 3 anos de ministério, entre tantas coisas, foi apresentar o reino e os valores do reino. E as palavras de Jesus têm esse objetivo. Portanto, quando elas chegam até nós, elas se contrapõem à nossa natureza humana. Vamos nos lembrar que Jesus fala sobre perdão. Jesus fala sobre dar a outra face. Jesus fala sobre amarmos os nossos inimigos. Essas são, sim, palavras que se dirigem a nós. Essas são, sim, palavras que nós devemos pegar e acolher em nosso coração. Nós queremos só acolher a palavra de lança tua rede que vai vir cheia. Por que nós não queremos acolher a palavra de perdoa mais, perdoe mais? Ande mais uma milha com quem você não aguenta mais andar. E interessante é que, diante dessa percepção, a gente pode pensar o seguinte: quantas vezes nós tentamos fazer essas coisas e não conseguimos? Porque a nossa natureza humana caída resiste a isso. Nossa natureza humana resiste a perdoar. Nossa natureza humana resiste a sermos voluntários e ajudar o próximo. A nossa natureza humana resiste em dar espaço para que Deus realmente ocupe áreas da nossa vida, aliás, toda a nossa vida, e ela se transforme em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como Paulo nos ensina. Porque essa é a resistência. Mas há uma palavra sobre a gente. É esse link que eu quero abrir os teus olhos para entender. Há uma palavra. Lança a rede de novo. Tente de novo. Insista. Agora você está com Jesus. E com Jesus a gente sempre tem que insistir em fazer o que Ele quer que a gente faça, porque é o melhor para a gente. Lance a rede
para perdoar novamente ou tentar perdoar novamente quem você não conseguiu perdoar. Lance a rede para que você consiga abraçar mais uma vez quem você não consegue abraçar, né? Na presença de Jesus, diante desse pedido de Jesus, tente suportar aquilo que você já não suporta mais. Agora você tem uma palavra sobre você. Sabe aquelas coisas que às vezes nós vamos deixando de lado? Elas são, vamos dizer assim, entulhos da vida. Coisas que não nos ajudam. Mágoas, sentimentos de vingança, desejos de morte contra pessoas, sei lá, né? Aquela amargura que a gente tanto tempo carrega. E quando Jesus diz assim, por que você não se livrou disso? Às vezes nós temos uma resposta pronta como a de Pedro. Eu tentei a noite toda, Senhor. Eu sei o que eu estou fazendo. Nessa situação aqui de pescar, eu sei muito bem como me comportar, o que fazer. E a gente coloca a nossa expertise humana, nosso conhecimento humano, diante de uma proposta de Jesus, de um pedido de Jesus, que é muito importante e que precisa ser vivido por nós. Jesus sempre vai pedir para a gente caminhar por caminhos que a nossa natureza não quer, mas agora Ele vai com a gente. Eu já disse algumas vezes aqui na nossa live que uma das características do Deus, do cristianismo, o único e verdadeiro Deus, é que Ele não diz assim para a gente, vai lá e faz o que eu estou te mandando. E fica sentado, como nós muitas vezes mesmo imaginamos, num trono branco, com aquela barba imensa, pensamento bobo, né, que nós temos, olhando se a gente vai fazer o que Ele disse que a gente precisa fazer. Ele vai com a gente. Jesus estava ali com Pedro. Jesus estava acompanhando todo aquele processo, assim como Ele acompanha o processo da vida de Pedro inteira, ou quase inteira, 3 anos, digamos assim, não é? Presencialmente, depois através da própria presença do Espírito Santo em Pedro, transformando Pedro. Jesus não diz assim, problema seu, lança a rede do perdão, lança a rede andar mais uma milha, lança a rede de falar com quem você não fala, esse é problema seu, você tem que fazer. Ele está ali com a gente. E diante do pedido de Jesus, o que é que a gente pode fazer? Dizer de novo, não, o senhor não sabe, não é bem assim, eu já tentei. A gente tem que tentar de novo. Na presença de Jesus, diante do seu pedido, nós precisamos tentar fazer aquilo que a gente já cansou de fazer na nossa força humana. Não deu certo, mas agora pode dar, porque Ele está conosco. Na presença de Jesus, quem sabe diante do seu pedido a gente pode conseguir amar quem hoje a gente odeia. A gente pode conseguir acolher quem hoje a gente expulsa. Eu já tentei tanto me livrar desse preconceito e não consigo. Tente de novo, e de novo, e de novo. Tem uma palavra sobre a gente. E Jesus determina que isso aconteça. Ele quer que isso aconteça. Ele pede que isso aconteça. Então eu quero ir para o final da nossa conversa, lembrando a você que esse é o nosso papel. Ouvirmos a palavra de Jesus e mesmo que a gente já tenha feito tantas vezes, faça de novo. Tente de novo. Agora, debaixo dessa perspectiva de que há uma palavra sobre a gente e que Deus, na sua misericórdia e graça, fará com que isso aconteça na minha vida e na sua vida. Assim a gente vai se vencendo. A gente vai se vencendo, a gente vai vencendo a nossa própria resistência e vai se tornando em gente mais parecida com Jesus, porque, aliás, é o que Ele deseja de cada um de nós. Boa pescaria para você. Boa pescaria. Perdão, graça, misericórdia, alegria e a satisfação de viver um pouquinho cada dia mais parecido com Jesus. Esse é o nosso Novamente de hoje. Bora lá, gente, para o final da nossa live.